No estudo de hoje, nós vamos começar a entender uma das figuras mais intrigantes mencionadas no livro do Apocalipse, a besta que sobe do mar. Esta descrição é simbólica ou literal? É o que nós vamos desvendar analisando o texto bíblico, agora no programa Escola Bíblica. Olá, amiguinhos! Eu sou o Hélio e a gente te convida para conhecer um novo guia de estudo Super Lupa, hein? A Volta ao Mundo em 7 Dias! É uma história em quadrinhos com jogos e curiosidades para você aprender sobre a criação do mundo. Peça em novotempo.com/escola bíblica. Ou pelo WhatsApp 12 98244 4449. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma semana e juntos aqui no programa Escola Bíblica, pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Programa que estuda as nossas revistas que são distribuídas gratuitamente para os nossos telespectadores. Revistas que apresentam guias de estudos da Bíblia, temas, livros, também sobre estilo de vida baseados na Bíblia. Criação de filhos, educação financeira e emoções, né? Eu quero convidar você a ser um aluno da Escola Bíblica. Ligue para a gente, seja um aluno nosso. É gratuito o nosso material didático, você não paga nada. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção para você e para a sua família. Olha, quero aproveitar, já que eu estou falando um pouquinho sobre os guias, eu vou até pegar os dois aqui. A gente está estudando essa temporada profecias do livro do Apocalipse e também agora nosso mais recente lançamento, que é a volta ao mundo em 7 dias com a turma do Super Lupa, estudo bíblico para você compartilhar aí com seus filhos. A gente tem o Lupa em produção do estudo? Dá para colocar? Pode ser? Olha aqui, ó, dá uma olhadinha só. Olha, em quadrinhos, na linguagem da meninada, peça para o seu filho, aí peça o guia de estudos para ele, ou o nosso aqui, do nosso estudo dessa temporada do Apocalipse, é o mesmo telefone. A equipe está pronta para atender você, está aparecendo na tela, ó, 21 27 31 21, 0 operadora 12, já estava esquecendo, 0 operadora 12, 21 27 31 21. Então, peça seu guia. Aqui na Escola Bíblica nós queremos que você cresça ainda mais no conhecimento da palavra, porque o grande objetivo da Escola Bíblica é formar alunos através da Bíblia. Estamos iniciando uma nova semana e essa semana vamos começar a estudar Apocalipse, capítulo 13, onde nós temos as duas figuras emblemáticas do Apocalipse, que é a besta que vai emergir do mar, surgir do mar, e a besta que vai surgir da terra. Qual é o significado que elas representam nos últimos momentos da história da humanidade? Eu convido você a estudarmos juntos esse tema. Vamos orar a Deus pedindo iluminação mais uma vez ao abrirmos a palavra. Pai, obrigado porque estamos juntos para estudar a Tua palavra. Nos dê compreensão, nos dê entendimento. Que a gente entenda isso no texto, que a gente vá para a palavra, porque é a palavra que vai revelar isso para nós, através da iluminação do Espírito. Por isso nós clamamos compreensão do Espírito Santo. Eu peço uma bênção por cada um dos nossos telespectadores. Aqueles que acompanham o Novo Tempo, talvez alguns estão passando aqui pela primeira vez, angustiados, tristes, procurando soluções para a vida. E alguém recomendou que ele encontre aqui na Novo Tempo a mensagem que traga para ele um significado para a vida. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia
em Apocalipse capítulo 13, lembra que eu vou recapitular o 12, e aí eu vou na sequência, porque eu falei semana passada que o capítulo 12 ao 14, a gente veio até o capítulo 11 com aquela ideia de estudamos 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, todos os acontecimentos ao longo da história, então a gente teve ênfase histórica nessa primeira parte. Capítulo 12 e 13, aparece o inimigo de Deus atuando de forma forte, Satanás atuando de forma forte, persegue, tenta interromper a ação de Deus no nascimento de Jesus Cristo, persegue sua igreja no período da Idade Média e agora ele persegue o restante da descendência e as investidas a partir daí são os seus aliados, a besta que vai emergir do mar e a besta que vai emergir da terra, que vão, combater as ações de Pai, Filho e Espírito Santo. De alguma forma, o inimigo de Deus, a besta que emerge do mar e a besta que vai emergir da terra, fazem uma contrafação, uma oposição a Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vai entender bem isso. E a partir dali são os acontecimentos até o fim, até os últimos momentos da história. Então, conhecer isso, ter discernimento claro desses acontecimentos, é para produzir na gente esperança, como o reencontro com os queridos que dormiram, o entendimento do período dos 1000 anos, que eu já em algum momento trabalhei, quando Deus vai revelar que Ele foi justo com todas as pessoas, dando oportunidade para a salvação de todas as pessoas. E o grande restabelecimento final da terra, o Éden restaurado, um lugar sem sofrimento, sem dor, sem lágrima, um lugar sem ódio, um lugar onde existe paz. Entender esse tema é entender que a nossa vida tem um propósito. E eu espero que a gente busque e entenda isso claramente aqui ao estudarmos a palavra. Vamos lá? Eu quero só recapitular o que a gente viu no último estudo da semana passada, a guerra no céu entre Jesus e Satanás, Apocalipse capítulo 12. Satanás e os seus anjos são expulsos do céu. A vitória de Jesus na cruz traz a vitória para todos os que creem nele. O inimigo persegue os seguidores de Jesus, pois sabe que pouco tempo lhe resta. Nós estudamos isso no nosso último encontro, na quinta-feira passada. Guardar os mandamentos de Deus e compreender as revelações proféticas para o tempo do fim são características dos seguidores de Jesus. E agora, vamos para Apocalipse capítulo 13, que descreve como o dragão avança, dragão, antiga serpente, Satanás, Apocalipse 12, verso 9, como ele avança em sua última tentativa de guerrear contra Cristo e os seus seguidores no tempo do fim. Então, a gente tem aqui 2 aliados, como eu tinha mencionado. A besta que vai emergir do mar, que está descrita em Apocalipse capítulo 13, versos de 1 a 10, e a besta que vai emergir da terra, Apocalipse 13, versos 11 a 18. Lembrando que essa linguagem, ela é uma linguagem usada pelo profeta, porque está associado ao ambiente cultural, um animal terrível que surge representando um poder. Sempre o animal dentro da profecia representou um poder. Verso 1 do capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Vamos parar aqui para a gente analisar, né? Lembrando que quando a gente, dentro da profecia bíblica, a gente trata de temas se referindo a mar, águas, rios, a gente está falando de povos. Então ela surge de povos que apresentam uma condição sociopolítica conturbada e tempestuosa. A referência está lá em Apocalipse 17, verso 15. A gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente. Mas só para você entender o cenário. Então nós temos um poder, né,
porque ela é uma besta, dentro da profecia representa sempre um poder, um reino, é um poder, ele pode ser político ou pode ser religioso, que surge de um ambiente de condições sociopolíticas conturbadas. Ou seja, a gente vai fazer referência, vai entender isso, como surgiu, ou se esse poder ainda vai surgir, tá? Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Esses chifres representam poderes também. A gente vai ligar com Daniel capítulo 7. Reinos, né, suas cabeças, e sobre os chifres, 10 diademas. Então, é um poder que tem reinos que dominam, que auxiliam a sua ação. É interessante quando você analisa 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A gente vai, por exemplo, para Apocalipse capítulo 12, verso 3, quando a gente tem a investida do dragão, a antiga serpente Satanás, contra a mulher vestida de sol, que representa aqueles que são fiéis a Deus. Viu-se um dragão, outro sinal no céu, um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Então, de alguma forma há uma identificação e a gente vai ver que o dragão dá poder a esta besta, ou seja, por trás desse poder político, religioso, existe o inimigo tentando usar contra o povo de Deus a última investida. Então, por trás desses reinos existe uma intenção do mal, ou por trás deste poder melhor que usa reinos, existe a ação do mal. Deixa eu voltar aqui porque isso aqui é importante, a gente já vai ver na sequência, né? E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Quando a gente a gente estuda a expressão blasfêmia na Bíblia, é difamar as verdades de Deus ou um poder que se opõe a Deus ou que traz atribuições que só o próprio Deus tem. Dá para entender? Então, este poder, ele surge de povos e ele quer, então a gente identifica como um poder religioso, tem ações políticas, porque ele tem nações que o sustentam, por trás está o mal, mas ele se opõe a Deus e quer trazer atribuições do próprio Deus. Fica claro isso para você? Usando a linguagem profética, verso 3 agora, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Em determinado momento, esse poder perdeu a sua força, mas foi resgatado a sua força. Tá? A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. E agora o verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vejam só que este poder era semelhante ao leopardo, ao urso e ao leão. Quando a gente estuda a profecia em Daniel capítulo 7, que nós já estudamos, Daniel capítulo 7, que é a visão dos 4 animais, a gente tem lá exatamente o leão, o leopardo e o urso, representando reinos, representando a Babilônia, o leão, a Medo-Pérsia, o urso, e a Grécia, o leopardo. A gente já vai explorar um pouquinho. Então, dá a entender nesse texto que, de alguma forma, essa besta que emergiu do mar, esse poder religioso que surgiu de um momento conturbado de nações, esta besta traz influências desses grandes reinos que dominaram a história. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e depois Roma, porque ela vai surgir dessas nações. Eu quero voltar aqui a Daniel capítulo 7. Então, se você tiver aí a sua Bíblia, eu só quero comparar o 4º animal de Daniel capítulo 7 e o chifre pequeno, que está lá no capítulo 7, com Apocalipse capítulo 13. Tá? Lá em Daniel, vou tentar resumir aqui para a gente já ir. Lá em Daniel capítulo 7, a gente tem os 4 animais, como eu mencionei, o leão, representando a Babilônia,
o urso representando a Medopérsia, o leopardo representando a Grécia e o animal terrível e espantoso que tinha 10 chifres. E desse chifre surge um chifre pequeno que tem olhos. É o reino, a divisão do reino do Império Romano em 10 reinos, né, as 10 tribos bárbaras, e depois o surgimento do poder religioso dentro desse ambiente conturbado que vivia o Império Romano na época e que vai ser destituído por causa das tribos bárbaras. Esse chifre pequeno, ele se torna poderoso e a gente vai ver as suas características. E aí eu quero comparar este chifre pequeno com a besta que emerge do mar em Apocalipse capítulo 13. Se a gente vai para Daniel capítulo 7, verso 8, diz que ele tem olhos como homem. E eu vou ler aqui o texto para você. 7, verso 8. Estando eu a observar, eis que entre eles subiu um outro pequeno, durante o qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homens e uma boca que falava com insolência. Da mesma forma como a besta blasfema contra, o chifre pequeno também vai ter uma ação contra Deus, de oposição contra Deus. O verso 8 vai dizer que é uma boca que fala com insolência, que se opõe, que atribui para si a própria característica divina. Esse chifre pequeno, esse poder político, que agora se torna um poder religioso, traz para si atribuições divinas. Tirar o domínio e destruir, verso 26. Está aqui, verso 26, proferirá palavras, mas depois se assentará no tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Este mesmo poder vai ter um momento de limitação. Ele perseguirá e vai destruir. Ele vai perseguir e vai destruir o povo de Deus, mas ele também terá um momento de limitação, como acontece com a besta que emergiu do mar. Ela sofre uma ferida. Fazia guerra aos santos. Verso 21. Voltando aqui um pouquinho, eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra aos santos e prevalecia contra eles. Verso 25, proferiria palavras contra o Altíssimo, falaria com insolência, mostrando o seu poder, e agora proferiria palavras contra o próprio Deus. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A gente já explica isso. Então mudaria, verso 25, os tempos e a lei. Perseguiria os cristãos, mudaria os tempos e a lei e perseguiria por 1260 anos os cristãos. A referência aqui é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 1 ano, 320 dias. 2 tempos, 2 anos, 360 dias, não é 1 ano. 2 tempos, 2 anos, 720 dias. E metade de um tempo, meio ano, 180 dias. Na soma, 1260 dias. 1260 anos. Então, esse poder, chifre pequeno, de Daniel capítulo 7, iria dominar por 1260 dias, 1260 anos. Já falamos sobre isso. Dentro da profecia, 1260 anos se encaixa de 538 até 1798, período de supremacia total da igreja, oprimindo e perseguindo aqueles que não aceitavam aquilo que a igreja fez. E o que a igreja fez, ou o que esse poder, chifre pequeno fez? Diz o texto, ele mudaria os tempos e a lei. Ele magoaria os santos do Altíssimo, proferiria palavras contra o Altíssimo e perseguiria a igreja por 1260 dias.
por 1260 anos. Sequência, agora vamos comparar Apocalipse capítulo 13, e eu convido você a ir a Apocalipse capítulo 13. Primeiro, é um número de homem, verso 18, se referindo ao seu número. Eu verso 18, é isso? Isso. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é um número de homem, e esse número é 666. E eu vou explicar isso amanhã. Nós vamos trabalhar, não vai ser na quarta ou quinta-feira eu vou explicar isso, a respeito desse número, porque em realidade esse número está ligado à mesma oposição da estátua criada por Nabucodonosor de 60 metros de altura por 60 côvados de altura por 6 de largura, que mostram a totalidade do panteão dos deuses da Babilônia que se opõem. Então, um número de alguma forma simbólico que mostra a totalidade do mal se opondo a Deus, como na Babilônia. Lembra que eu falei? Quando a gente lê o livro de Daniel e entende o que significa a Babilônia lá, que é um reino que se opõe a Deus, a gente entende claramente o que isso significa quando a gente estuda esse número e a Babilônia no Apocalipse. Então, tem um número de homem, como os olhos de homem do chifre pequeno. Então, é um poder espiritual, um poder religioso. Verso 5, boca que proferiria arrogância e blasfêmias, assim como o chifre pequeno blasfema, se opõe, fala com insolência contra Deus. Deixa eu ler aqui o verso 5, só para fazer referência. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Já vou explicar os 42 meses. Lembra, eu já citei a questão a luta, a guerra, ela é verbal, ela é ideológica, algo que se opõe. O Senhor diz uma verdade e a boca da besta diz algo contrário àquilo que o Senhor falou. Verso seguinte, característica seguinte, foi ferida mortal, cessaria como chifre pequeno, foi ferida, mas voltaria. Apocalipse capítulo 13, verso 3, diz o texto, eu até já li, né? Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Em determinado momento foi tirado o poder, em 1798, desse poder religioso. Ela perdeu sua referência, mas ela volta em determinado momento a ter influência e poder. Nós vamos ver isso amanhã. E pelejaria contra os santos. Apocalipse capítulo 13, verso 7. 13, verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, assim como o chifre pequeno. Então estamos falando do mesmo poder religioso. Também blasfemaria contra Deus. 13, verso 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Pelejaria contra os santos, 13, verso 7. E diz o texto, pelejaria contra os santos, verso 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, e deu-se ainda a autoridade sobre cada nação, tribo, língua e povo. E teria autoridade para agir por 42 meses. 42 meses, vezes 30 dias, 1260. Da mesma forma que a gente tem lá 1260 dias de período de perseguição do chifre pequeno, a besta tem os 42 meses, 1260 dias. Então, quando a gente faz a comparação, e deixa eu dizer para você, o que eu estou falando aqui para você está aí no seu guia de estudos. Eu só vou, porque talvez você não consiga acompanhar tudo aqui com a gente, né? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse quadrinho tá aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Tá vendo? É a comparação do chifre pequeno, Daniel capítulo 7, e
da besta que sobe do mar, as mesmas características, tá bom? Então, só para você que tem o seu guia, se você não tem, não esqueça de pedir o seu guia, tá? Então, vamos lá. Voltamos aqui. Ela tem autoridade, então, para agir por 42 meses, 1.260 dias. Então, viu uma das suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quando a gente analisa o texto, a gente tem algumas referências que são importantes. Quem deu autoridade para a besta? Foi o dragão, foi o inimigo. Então ele tem a besta, ou tem esse poder religioso como uma autoridade, como uma influência, como oposição para os últimos momentos da história da humanidade. São as últimas investidas contra o mal. E aí vem a pergunta: quem pode enfrentar? Porque parece que é um poder, uma força que não pode ser enfrentada. E aí vem o grande tema que a gente vai ter, e a gente vai estudar isso no capítulo 14, que é o tema da adoração. E a gente vai ter isso como tema do Apocalipse: quem eu adoro? Quem é o mais importante para mim? Se ninguém pode pelejar contra ela, se ninguém pode resistir, se ninguém é semelhante, eu tenho que adorá-la. Foi-lhe dado então uma boca que proferiria arrogâncias e blasfêmias, a gente leu, e autoridade para agir por 1.260 dias, ou por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Difamar o nome, difamar o tabernáculo, destituir o plano de salvação apresentado pelo Senhor Jesus, que a única forma de salvação que nós temos vem através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas agora esse poder religioso se apresenta como meio de salvação para todos os povos. E quem pode resistir? Quem é semelhante? Ninguém. Esse é o conceito. Esse é o conceito que o inimigo tenta apresentar. E eu quero perguntar para você nesse momento: qual é o meio de salvação? O que pode fazer com que a gente resista? Quem pode fazer com que a gente esteja firme? Quem pode? Somente o Senhor. Somente Ele pode fazer com que a gente resista. Eu quero orar nesse momento, para que você confie no Senhor, para que nós confiemos no Senhor, em nenhum poder terreno, seja político ou religioso. Pai, ajude-nos a fazermos a Tua vontade, a seguirmos aquilo que o Senhor nos apresenta. Que confiemos em Ti, mesmo que nos últimos momentos da história isso seja desafiador. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Nos encontraremos amanhã mais uma vez, tá bom? Para terminarmos esse tema. Um abraço.